Olá, seja muito bem-vindo ao canal do curso de envelhecimento saudável para a gente começar a entender o método MC3X, tá? Aqueles que já me conhecem sabem que durante as minhas abordagens, nas minhas palestras, eu destaco muito essa roda da medicina integrativa. E eu quero aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre ela, para aqueles que não a conhecem, né? E aqueles que já conhecem, explorar um pouco mais em cima do nosso método. Vamos lá, pessoal? Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é uma definição de saúde, destacado pela Organização Mundial de Saúde, que está aí no quadro. Vamos acompanhar? A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado completo de bem-estar mental e social, físico e espiritual, e não somente a ausência de enfermidade. Então a saúde ela passou a ser destacada não mais só como valor do indivíduo, mas de toda uma comunidade, ou seja, ela impacta toda a comunidade, né? É, Nessa mesma esteira, a gente vai ter hoje a definição de grandes centros de medicina, né? Ao longo do mundo. Eu estou falando hospitais, eu estou falando países com suas políticas de saúde pública, né? E a saúde integral, essa é uma definição da Roda da Saúde da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ela fala que é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente, no caso aqui o paciente e o médico da saúde, a gente pode falar médico ou profissional da saúde, terapeuta, professor de tai chi, de yoga, né? E tantas outras carreiras, né? E é focada na pessoa em seu todo. É informada por evidências e faz o uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas, profissionais de saúde e disciplina para obter o melhor da saúde e da cura. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa definição? Eu quero explorar com vocês que a saúde não é mais só a falta de doença, né? Não tem enfermidade. Ela abrange, vamos lá, pessoal, toda essa roda aqui, tá? E que eu acho que é importante apresentar para vocês, né? Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é a nutrição, certo? Vamos lá em cima da nutrição, ó, do simbolinho da nutrição. Ou seja, para eu ter uma boa saúde, eu tenho que me alimentar bem. Hoje, inclusive, isso é um pouco difícil em determinadas situações, né? O tipo de agrotóxico que vem na comida, o tipo de alimento que você ingere, consome. Então, o tipo de alimento que você traz para dentro do seu corpo todos os dias, né, vai impactar naquilo que a gente define como saúde. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer. O segundo ponto é um desenvolvimento pessoal e profissional, né? O indivíduo, para ele estar inserido numa saúde plena, ele tem que procurar ter um desenvolvimento pessoal e profissional. Eu não falo aqui de emprego, eu não falo aqui de trabalho. Ele faz parte também, mas eu quero dizer o quê? Você tem que estar ativo naquilo que você procura, naquilo que você quer desenvolver, para desenvolver seu intelecto, para desenvolver a maneira como você pode lidar com as adversidades da vida. Isso se desenvolve através de estudo, através de comunidades, tá? Então, você, para ser um indivíduo com saúde, você tem que também procurar desenvolver esse processo em sua vida. O ambiente físico é a relação que você tem com o ambiente onde você permeia, né? Às vezes nas minhas palestras eu costumo dizer, né? Por exemplo, você vai numa 25 de março aqui na cidade de São Paulo, numa época como o Carnaval, por exemplo, né? Aquele ambiente que você está, ele é permeado de pensamentos, sentimentos, e o pensamento é energia, é matéria, tá? Então, dependendo do ambiente físico que você vive, um ambiente, por exemplo, um ambiente pernicioso, por exemplo, na sua casa. Às vezes você pode viver um ambiente horrível dentro da sua casa, tá? Isso vai impactar na sua saúde.
Primeiro, a sua saúde na questão física. Na questão espiritual, a mesma coisa. A gente tem relações, cordões energéticos. A gente é permeado pelas energias que são filtradas pelos chakras. Então, o ambiente físico ele impacta nesse processo também. Relacionamento e comunicação. Eu falei agora, destaquei agora nesse segundo atrás, né, sobre as relações. Às vezes o tipo das relações que você convive na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou na igreja que você frequenta, ou no ambiente, nos amigos que você tem, impacta na sua saúde, impacta em como você vivencia a sua vida. Tá? Então nós temos que ter esse olhar também do tipo de relacionamento que eu trago para a minha vida. Espiritualidade. A espiritualidade aqui ela não é definida como uma religião. Ela é definida como um caminho que você vai encontrar o divino dentro de você. Mas mais que isso também, as leis da vida, né? Ou seja, nós temos a vida, ela possui leis, né? Por exemplo, estar inserido, estar conectado com a natureza é uma lei, mas muitas vezes a gente abandona isso. A gente nem sabe o que é estar conectado com a natureza. E então a gente sofre os impactos disso, né? De como vivenciar, de como estar inserido no contexto. Porque, por exemplo, eu estou dando o exemplo da natureza, porque o ser humano na década, hoje, em 2023, a gente abandonou a conexão com a natureza. E, por exemplo, dentro de nós temos uma glândula pineal que está diretamente ligada ao ciclo da natureza. Então, se você não tiver em conexão com a natureza, você está fora da lei da vida, das leis da vida. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Conexão entre mente e corpo. Nós não, hoje, né, em 2023, a gente já, com todos os aspectos que nós temos de conhecimento da ciência, a gente sabe da nossa conexão, de tudo aquilo que a gente fala, pensa, impacta nosso corpo. Isso não tem nem mais o que discutir, pessoal. Aquela dicotomia que existia anteriormente, da divisão entre o que é corpo e o que é mente, isso não é mais real. Então eu tenho que saber que como está meu corpo, vai impactar o que está na nossa mente. Por exemplo, nas minhas aulas de Tai Chi Chuan, a gente trabalha muito isso, né? Como isso é relacionado. Então a gente tem que buscar práticas, a gente tem que estar consciente disso, né? E por fim, movimento, exercício e descanso. A forma como você se movimenta, a forma como você dorme, né? O tipo de atividade física que você faz, ela impacta diretamente na sua saúde. Então, pessoal, esse é um pequeno esboço para mostrar para vocês de como nós, quando vamos falar de saúde e vamos adentrar agora em envelhecimento natural ou envelhecimento saudável, nós temos que ter esse olhar. Nós temos que ter um olhar sistêmico, olhando todos os pontos dessa roda de medicina integrativa, tá? E para então alcançarmos aquilo que viemos buscar, ou seja, a saúde. Perceba que na nossa roda nós temos lá abordagens complementares na cor azul, né, de prevenção, intervenção, que pode ser feito isso num aspecto de governo, num aspecto de um terapeuta, de um médico, e nós temos uma roda verde, aquilo que você pode utilizar para fazer em cima disso, tá? Ou seja, é a ação minha, de um governo, de uma política pública, de profissionais em conjunto, tá? Para então a gente chegar num envelhecimento saudável, que eu estou mostrando lá para vocês na setinha. Ou seja, o nosso método de envelhecimento saudável, MC3X, ele vem buscar a gente trabalhar, então, aqui na definição de mente, corpo e espírito, 3 vezes ao longo do seu dia.
como isso será feito? Como isso será estabelecido? Essa informação que eu dei para vocês agora atrás, ela engloba o quê? Quando a gente está falando de mente, corpo e espírito, nós estamos trabalhando todas essas áreas aqui que eu trabalhei com vocês, que eu apresentei a vocês. Em todo o nosso método, em todo o nosso trabalho, que será desenvolvido, quando a gente está trabalhando essas 3 áreas, nós estamos englobando todo esse sistema aqui, tá? E você, ao adquirir o nosso curso, né, vai estar presente, você vai estar sendo envolvido nesse trabalho com você e com o meio que você vive nessas 3 são 3 grandes áreas aqui, mas que engloba todo esse aspecto aqui da roda da saúde, tá? Então, nesse primeiro momento, eu apresentei para vocês como é um olhar, como será o olhar de um envelhecimento saudável daqui para frente. Se você até agora não tinha esse olhar, eu peço para vocês para ter esse olhar presente aqui, ter esse olhar nessas áreas da sua vida. Vamos caminhar junto com o nosso método, tá? Mas esteja presente quando falamos de saúde ou de envelhecimento saudável, estamos abrangendo todos esses aspectos. Espero então ter contribuído com vocês nesse ensinamento e vamos para o nosso próximo capítulo, nosso próximo ponto, ok?